Olá, meus amigos. Eu hoje vou falar de um tempo, um homem e um sonho. Um homem extraordinário, um sonho extraordinário. O homem conquistou o sonho, mas o sonho durou muito pouco. O machado da intolerância o partiu em dois. Já fora instalado o ódio entre as duas partes. O radicalismo carimbou a bala que atravessou o peito do homem. Isso, se não foi a raiz, foi a marca que atravessou o tempo e hoje pode ser vista no antagonismo entre Índia e Paquistão. O homem, Mohandas Karamchand Gandhi, nasceu em 2 de outubro de 1869 em Port Bandar, na Índia. A denominação Mahatma foi uma deferência especial dos indianos que reconheceram nele a grande alma, que é o significado da expressão Mahatma. Ele não era um homem pobre, tendo tido mesmo a chance de estudar nas melhores escolas indianas e conquistar o diploma de advogado em uma universidade britânica em Londres. Advogado, ele decidiu exercer a sua advocacia na África do Sul, onde experimentou as dores do preconceito racial, vindo não só das autoridades locais, mas também dos europeus que lá viviam, principalmente os ingleses, o povo colonizador tanto da África do Sul quanto de sua terra natal, a Índia. Foi ali, na África do Sul, que o seu espírito despertou para o ativismo político que o levaria para os píncaros da influência não só na Índia, mas em todo o mundo. Mahatma Gandhi era hinduísta, mas também foi fortemente influenciado por outras correntes religiosas, todas indianas, como o jainismo, do qual ele retirou a crença da não-violência, que foi a marca da sua vida. Foi um grande estudioso dos textos hindus, como, por exemplo, o Bhagavad Gita. Embora hindu, Gandhi valorizava os conhecimentos e doutrinas oriundos de diversas religiões, defendendo que o diálogo entre todas era o caminho para a evolução do ser humano. Ao longo da sua vida pública, influenciou toda a Índia para a consecução do seu objetivo principal, a independência. Defensor intransigente da paz, adotou uma forma de luta que influenciaria todos os indianos, mas foi mais longe. Influenciou o mundo. A não-violência e a desobediência civil. Ele defendia a não-violência como um meio de fazer política. Ele entendia que a violência perpetuava as razões que a criavam, concluindo que o meio de lutar contra ela se dava exatamente pelo seu oposto. Em sua concepção, era inaceitável causar dano a outrem. Como arma, a não-violência levou-o diretamente à postura da desobediência civil pacífica, baseado nas linhas de Satyagraha, que defendia a força da verdade e a importância de defendê-la por meios pacíficos. Sua força veio da palavra, mas cresceu muito
como exemplo, pois Gandhi abdicou de todo e qualquer conforto que a sua condição pessoal lhe poderia oferecer, vivendo a simplicidade como norma. E essa foi a força que usou para conquistar o povo indiano em suas ideias de independência do país, a igualdade social e a união de todos, independente de que religião fosse. Durante anos, Gandhi percorreu a Índia em busca do apoio dos indianos, e sua voz foi ouvida por hindus e muçulmanos, todos interessados na independência. O líder indiano defendeu em sua luta pela independência o boicote ao sistema colonial inglês, incentivando a produção de tecidos e roupas próprias, as mesmas roupas simples que ele passara a usar permanentemente em sua vida. Ele incentivou o uso dos antigos teares manuais para evitar que a imensa população do país financiasse a próspera indústria têxtil do colonizador. O consumo de bebidas alcoólicas foi reprovado com o mesmo propósito, assim como a enorme marcha para o mar para dele extrair o próprio sal. Tudo isso para prejudicar a exploração colonial britânica e enfraquecer a colonização. Gandhi serviu no seu ativismo por muitos anos, sendo preso pelas autoridades britânicas por diversas vezes, mas isso não o impediu de ser um marco na conquista da independência indiana. Finalmente, essa luta pela independência da Índia deu resultados em 1947, quando o país conquistou a sua autonomia. Esse evento, no entanto, para a decepção de Gandhi, não conseguiu juntar os indianos em uma única nação, que acabou por se fragmentar dentro da própria Índia por conta da hostilidade que havia entre hindus e muçulmanos. Apesar de todos os apelos e esforços de Gandhi, a intolerância falou mais alto. A minoria muçulmana abandonou o coração da Índia no leste e empreendeu uma enorme marcha para o oeste, onde se fixou e deu origem ao Paquistão. A rivalidade entre indianos e paquistaneses era bastante elevada. Nesse clima de radicalização, Mahatma Gandhi foi vítima do atentado no dia 13 de janeiro de 1948, quando ele foi alvo de tiros dados por um hindu radical chamado Nathuram Godse. Esse, o assassino de Gandhi, era membro de uma organização de extrema-direita e culpava-o pela separação entre Índia e Paquistão, além de acusá-lo de ser o responsável pela perseguição de hindus no Paquistão, o que não era verdadeiro. Gandhi faleceu dias depois do atentado, na noite do dia 30 de janeiro de 1948. Dias antes de morrer, ele pediu que o seu algoz fosse poupado, mas apesar do seu apelo, Nathuram Godse foi capturado pela multidão e condenado à morte por enforcamento. A separação física entre hindus e muçulmanos não poderia dar certo sem a devida separação política e a fixação de fronteiras firmes e sólidas, o que não aconteceu na região de Caxemira. A falta desse detalhe importante é a razão dos problemas que hoje os dois países enfrentam em Caxemira, onde se chocam três interesses distintos: a Índia, o Paquistão e a China. A Caxemira é uma região no norte do subcontinente indiano, hoje dividida entre a Índia, o Paquistão e a China.
A Caxemira é disputada pela Índia e pelo Paquistão desde o fim da colonização britânica. As tensões na região têm início com a Guerra da Independência em 1947, que resulta no nascimento dos dois estados, a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Segundo uma resolução da ONU, datada de 1947, a população local deveria decidir a situação por meio de um plebiscito que jamais aconteceu. A Caxemira foi incorporada à Índia, o que contrariou as pretensões do Paquistão e da população local, de maioria muçulmana, e levou à guerra de 1947 a 1948. Esse conflito terminou com a divisão da Caxemira, cerca de um terço para o Paquistão e o restante para a Índia. Em 1962, a República Popular da China conquistou um trecho de Jammu e Caxemira, ao norte, e no ano seguinte o Paquistão cedeu aos chineses uma faixa dos territórios ali existentes. Na década de 90, o conflito serviu como justificativa para a militarização não só da fronteira, como da totalidade dos dois países, hoje dotados de mísseis balísticos e ogivas atômicas, mesmo em presença de acordos assinados meses antes. Os dois países beiram sempre à guerra total. Índia e Paquistão travam na Caxemira um confronto que se estende há anos, sem que se saiba exatamente por quanto tempo isso perdurará. Há ações terroristas nos territórios tanto do Paquistão quanto da Índia. E assim, claudicante, a paz sempre esteve e está em risco na região, sendo preservada certamente por receio da retaliação, já que ambos os países detêm capacidade nuclear. Em números absolutos, as forças armadas da Índia são bem maiores que as do Paquistão, mas um embate entre eles, de qualquer forma, seria catastrófico. Até mesmo porque o antagonismo que carimbou a bala que matou Gandhi continua ainda vivo até hoje. Hoje, as grandes potências se afastam desse conflito por julgarem que eles mesmos devem discuti-lo e chegar a um acordo que resolva definitivamente o problema. Na verdade, isso já demorou demais. Na memória do mundo, ainda ecoam as palavras e as ações de um grande homem que teve um sonho extraordinário. O Mahatma Gandhi. Um abraço.